Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos, né? Que o Senhor Jesus Cristo, né, mais uma vez nos deu o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ser boca de Deus em alguns minutos, trazendo uma palavra do Senhor para a sua vida, uma palavra pequena, mas com muita edificação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 em diante, falando sobre quando Pedro ele nega Jesus, né? A palavra do Senhor vai dizer que estando Jesus ali preso na casa do sumo sacerdote, quando ali, né, estavam ali tramando, né, o mal contra Jesus para levar a Jesus à crucificação, Pedro seguia a Jesus para observar o que ia acontecer, né? A palavra do Senhor vai dizer que enquanto Pedro aguardava, acenderam-se o fogo ali no pátio e todos que estavam aguardando sentaram, né, para poder aguardar também aquela reunião que estava sendo feita lá dentro com os sumos sacerdotes e com Jesus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Pedro se assenta também. E quando Pedro se assenta, passado alguns minutos, a palavra do Senhor vai dizer que uma criada reconhece Pedro, né? E fala que ele é um dos que estavam com Jesus. Mas Pedro, ele vai dizer que ele não conhece a Jesus. Passado alguns poucos minutos, também levanta-se um homem, né? E fala, tu também é um deles. E Pedro, mais uma vez, ele nega a Jesus, dizendo, não, não sou eu. Passado quase uma hora, a palavra do Senhor vai dizer que se levanta mais alguém e reconhece Pedro como sendo um dos discípulos de Jesus. E ele vai dizer, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse mais uma vez, não sei o que dizes, né? Quando ele fala as 3 vezes, o galo canta. E quando o galo canta, ele se lembra das palavras que Jesus tinha dito para ele. E Jesus saindo naquele momento, juntamente com o sumo sacerdote, para ser levado para outra localidade, né? Ele olha bem nos olhos de Pedro. E naquele momento, quando Pedro se lembra de tudo que Jesus disse, que ainda hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes, né? Pedro, ele começa ali naquele momento, ele sai para fora e chora amargamente por ter negado Jesus. A palavra do Senhor, nesse mesmo contexto, ela vai dizer no capítulo 22, no versículo 33, vai dizer que Pedro, ele estava pronto a ir com Jesus até a prisão e até a morte. A palavra do Senhor vai dizer que no versículo 32, o Senhor rogou por Pedro para que ele não desfalecesse na sua fé, mas que quando ele se converteres, que ele confirmasse aos seus irmãos. Quando eu olho para esse contexto, eu vejo Deus ainda trabalhando na vida de Pedro, porque Pedro ele caminhou com Jesus. E durante o tempo que Pedro caminhou com Jesus, ele viu milagres, ele viu prodígios, ele viu maravilhas, ele viu coxo sendo curado, ele viu cego voltando a enxergar, ele viu, né, morto ressuscitando, ele contemplou grandes coisas que o Senhor fez. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ainda faltava, né, alguma coisa para Pedro ser libertado. A palavra do Senhor vai dizer que neste momento, quando Pedro nega Jesus 3 vezes e que ele sai para fora e chora amargamente, eu creio
que neste momento é o momento que o Senhor começa a trabalhar na vida de Pedro. É o momento que o Senhor começa a mostrar para Pedro, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas eu quero nessa noite glorificar o nome do Senhor. Você que está fraco, caído, desanimado, você que talvez neste dia se encontra sem disposição para poder voltar para a casa do Senhor, que está afastado do Evangelho porque achou que pecou e não tem coragem de voltar atrás, não tem força para voltar atrás. Eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que assim como Jesus, ele rogou, ele intercedeu pela vida de Pedro para que não desanimasse na sua fé. O Senhor, ele tem sido seu advogado, ele tem estado ao teu lado até os dias de hoje. Ele tem colocado o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, né? Cuidando, batendo a porta do seu coração, te dando mais uma chance para retornar à casa do Pai. A palavra do Senhor, ela deixa claro, dizendo que é necessário, né, mister que aconteçam, né, não só o que nós ouvimos constante dizer, né, guerra, rumores de guerras e sucessivamente, mas era necessário que Pedro negasse a Jesus, né, para que ele entendesse que a partir daquele momento ele estava saindo para fora, ele estava começando uma nova trajetória. Eu creio que naquele momento Pedro ali ele se converteu, e quando ele se converteu, a palavra do Senhor vai dizer em outro contexto que o Senhor Jesus apareceu para Pedro. E quando o Senhor Jesus apareceu para Pedro, eu creio que naquele momento ali foi um momento de perdão, foi um momento de compaixão, foi um momento de cura espiritual, foi um momento ali de renovo sobre a vida de Pedro. Então, não desanime. Não desanime, não importa o que aconteceu, lembre-se sempre que o teu Deus, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje e ele é o mesmo de eternamente. E se quiseres nessa noite fazer uma aliança com Cristo, apesar da pandemia estar nos enclausurando dentro dos nossos lares, mas aonde tu está, dobra o teu joelho e renove a sua aliança com o Senhor, ou faça a sua aliança com o Senhor, porque Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, e o maior propósito é a vida eterna. Né? Ele veio para nos salvar, ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, nesta noite, se quiseres e se creres, que a palavra do Senhor vai dizer que aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. E é mediante essa graça que Pedro, ele foi restaurado. Foi mediante essa graça que Pedro, mais na frente, ele teve um encontro com Jesus na praia e Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro falava: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus falava para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. E mais uma vez Jesus falava: apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez o Senhor repete a mesma frase. E naquele momento Pedro, ele se constrange diante do Senhor e ele fala: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus mais uma vez vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Ele passou por todo esse processo e Deus restaurou o seu ministério. Eu vejo essa outra palavra como Deus chamando Pedro como um pastor, porque o pastor é quem apacenta as ovelhas. Eu sei que tu tem um chamado de Deus na sua vida. Então, toma posse dessa palavra, toma posse, né? E creia que Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele morreu para nos salvar. Então, toma posse da vitória, recebe essa palavra de bênção, medita
nessa noite e não se esqueça que Deus é contigo. Por onde quer que tu andares, Deus, Ele é contigo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê uma boa noite de paz, né, a cada um, e prepare um amanhecer abençoado para a glória do nome do Senhor, né? E é isso. Fiquem com Deus. Amém? Deus abençoe a todos.